gente, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Dorama Japonês é Outro Nível. Bom, hoje nós vamos a mais 5 indicações rápidas de dorama pra vocês, então não vamos nem enrolar, vamos embora lá pro vídeo. Sem demoras, vamos logo para a primeira indicação desse vídeo, que é um doramão chamado Last Friend. I'm a prisoner, vamos strongest. Prisoner, vamos strongest. Last Friend é um dorama que conta a história aí de 4 amigos que dividiam uma casa e mais a Michiru, que também depois chega aí para ser um dos amigos dessa casa. E a Michiru é uma garota que vivia com seu namorado, né? Só que esse namorado, apesar da carinha linda de anjinho fofo, né? Ele era aí o capiroto reencarnado na face dessa terra. E ele se divertia simplesmente usando a namoradinha dele, a Michiru, de saco de pancada. Enfim, ele abusava da Michiru de todas as formas possíveis aí que ele pudesse pensar na hora. E é aí que entra a nossa indignação, pelo menos a minha indignação com essa personagem, né? Porque, cara, como ela conseguia passar por tudo que ele fazia com ela, e não era pouca coisa não, cara. O cara sacaneava com ela de verdade. E ela sempre perdoava, ela sempre acabava voltando com ele. Era uma coisa que eu ficava bem indignada. Mas em outras vezes eu até entendia ela, porque eu acabava também sentindo pena do Sousuke, que era interpretado pelo Nishiki do Rio, que tem aquela cara de fofucho, aquela cara de anjo, de quem ia mudar. Então eu acabava acreditando também nele, assim como ela, né? E eu não sei se eu acreditava, mas eu sei que eu torcia pela mudança dele. Pelo menos até uma certa parte do dorama eu torcia por essa mudança. Depois ele realmente se mostrou um cara muito ruim, um cara difícil de explicar. Bom, mas aí ela encontra a Ruka, que é uma amiga dos tempos de escola dela, né? E depois de tanto ela apanhar do Sousuke, o capiroto angelical, ela acaba indo morar na casa da Ruka e dos amigos dela. E a partir daí eles acabam criando laços de amizade bem bacanas, bem bonitos, né? E eles começam também a tentar ajudar a Michiru a sair daquela situação com o traste do namorado dela, que era o fofo do Nishiki do Rio. Já que o boy da peste aí não ia sair do pé dela tão fácil. Então as coisas começam a se desenrolar a partir disso aí. Last Friend é aí um doramaço. É um dorama com uma história bem complexa, que leva a gente a ter vários pensamentos durante o dorama todo, que vão desde ternura pela amizade do pessoal, né, até a indignação profunda. Mas além disso também é um dorama que trouxe pra nós aí atuações incríveis, atuações espetaculares das galáxias, com destaque para a atuação do próprio Nishiki do Rio e da Ueno Juri, que fez a personagem Ruka. Cara, eles atuaram bem pra caramba, e então não tinha como eu falar desse dorama aqui sem dar um destaque pra eles. O dorama Mother fala sobre a Rena, que é uma menina que sofria agressões, né, na casa dela. Ela sofria abuso familiar de verdade. Até que um dia a pequena menina vai parar numa lata de lixo enrolada lá num saco preto. E ela é encontrada pela Susuhara Nao, que era a professora dela, né? E por impulso, e é claro que indignação mesmo, porque afinal, quem não ficaria indignado ao ver uma cena dessa, né? Aquela pequena garotinha ali enfiada naquele lugar, parecia que estava morta. Ela resolve pegar essa garota e foge com ela. E a partir daí ela passa a tomar o lugar de mãe da Rena e vai embora, cara. Ela vai embora com a menina, ela mete a louca mesmo e some com a garota. E sobre esse dorama, a primeira coisa que eu posso falar sobre ele é a Shida Mana. A segunda coisa que eu posso falar sobre ele é a Shida Mana arrebentou nesse dorama. E a terceira coisa que eu posso falar sobre ele é que existem outros remakes desse dorama por aí. Eu sei de pelo menos 2 remakes, se eu não me engano, é um tailandês e um coreano. Só que essas versões que existem por aí nunca serão tão boas quanto a versão japonesa, porque eles não têm a Shida Mana. É verdade. E sobre a história, preparem os lencinhos, porque o choro é certo.
A ternura também, a raiva. A mãe biológica tá aí para provar pra gente que realmente mãe não é aquela que pare a criancinha, joga ela lá no mundo, e sim aquela que pega o seu filho e guarda lá no seu coraçãozinho. Gente, isso foi profundo agora. Para essas pessoas que falam aí que o final deveria ter sido diferente, eu só deixo algumas perguntas aí para vocês. Vocês conhecem como é que funciona um processo de adoção? Vocês sabem o que aconteceria com uma pessoa que fizesse o mesmo que a Sussurrara Now nesse dorama, que pega uma criança e foge com ela e mete a louca de falar que ela é a mãe da criança sem ter entrado na justiça, sem ter denunciado a mãe, sem ter feito nada disso? Mesmo que essa mãe seja uma vaca do caramba. Gente, não tinha como o final desse dorama ser diferente. Porque a justiça, com relação à adoção, ela funciona bem parecido com o que foi mesmo no final desse dorama. E qualquer coisa que acontecesse no final que fosse diferente disso, sairia da realidade. Então, assim, esse dorama, ele tem um final bem real. Ele não tem um final fantasioso não tem, gente, o que vocês reclamarem no final. Era pra acontecer exatamente aquilo, por mais que algumas pessoas não tenham gostado. Então, assim, pra você que curtiu mais o dorama aí dos outros países, saiba que aquilo ali é fantasia. Aquilo ali não existe. O que existe é o que aconteceu, e eu ainda acho que foi bem bacana aquele final ali, porque talvez se fosse a realidade teria sido ainda pior. Então é isso aí mesmo, não tem o que reclamar não, gente. Parem de reclamar, pô. Brincadeira. Tá bom. Pra sair um pouquinho desse clima aí de tensão, nós temos agora o delicioso e hilariante dorama Survival Ending, que conta a história da Sayaka, uma garota aí que perde a demissão do serviço dela, uma editora de moda, para poder se casar. Só que além dela ter pedido demissão aí desse serviço dela, do emprego dela que ela tinha, ela descobriu que o namorado dela, o noivo, né, tava traindo a coitada aí, mesmo já estando com o casamento marcado. Aí a coitada entra em desespero porque o imbecil do noivo dela fez aí o favor de deixar a bicha com as dívidas do casamento para pagar e ainda as despesas do dia a dia, e ela agora está sem o emprego dela. Então o chefe da editora da empresa, né, oferece para ela uma chance dela voltar a trabalhar. Só que para isso ela teria aí que arrumar um boy magia para casar em 6 meses e escrever sobre toda essa trajetória dela aí à procura desse boy maravilhoso. Survival End é um dorama assim maravilhoso de se assistir. Ele é um dorama muito gostoso, ele é bacana porque ele não foca ali só no romance, né? Ele traz também essa questão do amadurecimento pessoal e profissional da Sayaka, o que ela passa aí durante o dorama para obter aí a redenção triunfal dela até o final dessa história. E ainda de quebra ela concorre aí a um lindo boy magia, como vocês podem conferir nessas fotos aí. Dear Sister é um dorama de amor, só que não entre um homem e uma mulher, ou enfim, essas conjunções carnais, não. É um dorama de amor, só que entre uma irmã com a outra irmã. E essas irmãs não se dão nada bem. A Masaki, que é a irmã mais nova, ela é mais extrovertida. A Hazuki, que é a irmã mais velha, ela é mais esforçada para as coisas, ela consegue mais aí os objetivos dela. E essas irmãs, elas tinham perdido o contato uma com a outra até que um dia aí, depois de muito tempo, a Misaki vai lá e aparece na porta da Hazuki e pede pra ela pra ficar lá na casa dela durante alguns dias. E aí começa essa dura e bonita jornada de relacionamento, de reencontro entre essas duas irmãs aí. Só que a Misaki, ela tem um segredo que mais pra frente no dorama a gente vai descobrindo o que é. E esse segredo é exatamente o que pode acabar abalando de novo a relação entre as duas. E Dear Sister é um dorama assim que eu tinha lá na minha lista há muito tempo, só que eu não tinha muita expectativa sobre ele. Então teve um dia que eu tava olhando, né, eu não tinha mais muita coisa pra assistir, minha listinha tava ficando vazia, tava ficando, né, pobre. Então eu olhei pra ele e pensei, bom, essa é a hora, eu vou assistir esse dorama agora. Eu fui lá assistir.
E mano do céu, cara, eu não conseguia acreditar no porquê que eu tinha demorado tanto pra assistir esse dorama. Esse dorama, ele é maravilhoso. Ele me fez rir, ele me fez chorar. Eu fiquei indignada, eu torci muito pelas duas para que elas conseguissem aí concretizar os planos delas pro futuro, para que elas começassem a se dar bem de verdade, para que elas se amassem e voltassem a ser uma família bacana. E inclusive quando eu terminei de assistir esse dorama, eu acabei assistindo ele de novo, só que com a minha mãe, né? O que me surpreendeu bastante, não é que eu não tenha assistido os outros doramas aí acima, né, de novo. Só que esse é um dorama que eu não achei que eu fosse gostar a ponto de recomendar e querer assistir ele de novo. E um outro ponto bem interessante desse dorama é o Iwata Takanori. Como Otoko wa Jinsei Saidai no Yamachi desu. Esse dorama conta a história da Yui, que tava lá bebendo em um bar quando o homem chega e fala algo lá que ela não gosta, né? Então ela derruba esse cara no chão e ainda fala pra ele que, meu filho, foi de propósito mesmo, entendeu? Eu te derrubei porque eu quis. Só que depois ela acaba descobrindo que esse homem é justamente o chefe dela. Sim, ela acabou tretando num bar com um cara que era o chefe dela. Só que esse cara quase não aparecia na empresa dela, então ela não conhecia o boy e ela tretou com o cara. Ela achou que tava tudo perdido na vida dela. Só que ao invés do cara mandar ela embora, o que ele falou pra ela? Eu quero ser seu escravo. O cara, ele era um sádico muito loucão e ele gostava mesmo era de levar umas boas de uma surrinha, uns tapinhas, umas chicotadas no bumbumzinho. Bem louco, empolgante. Na verdade, ele tinha que ser aí o namorado do Sousuke do dorama Last Friends, porque aí sim esse casal ia se dar super bem. Bom, mas enfim, ele começa a perseguir a Yui aí, né, porque ele tá sempre querendo levar uma surrinha dela. E ele começa a ir atrás dela pra ver se ele consegue levar essas surrinhas dela. Mas pra você que tá aí na sua casa, essa indicação é certa. Se você quer assistir um dorama pra rir, sem se preocupar com nada, sem se preocupar se é um dorama com uma história muito real ou se não é, ele é a indicação certa pra quem gosta de comédia bem absurda. Apesar de eu não achar aí que esse dorama seja assim tão absurdo, porque eu acredito que existam bastantes carinhas aí, como esse chefe da Yui, que eu esqueci o nome agora. Talvez não tão exagerados, mas com certeza existem esses carinhas por aí que gostam de apanhar, levar uns tapinhas nos bumbuns. Assim como existem também umas meninas que gostam de apanhar e levar uns tapinhas nos bumbuns. É verdade. Quer dizer, às vezes não. Mas enfim, gente, esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado das indicações. Quem gostou, já não esquece aí de dar aquele like, de deixar aquele comentário também, porque como eu já disse aí num vídeo anterior, ou talvez esse saia primeiro, eu não sei, mas os comentários ajudam bastante ao vídeo sair mais aí pro YouTube, porque a droga do nosso alcance aqui tá um pouco cortado. Então se você puder botar um coração, puder botar uma bandeira do Japão, qualquer porcaria aí, gente, já ajuda pra caramba, entendeu? Muito obrigada a todos vocês. Espero vocês no próximo vídeo com mais temas, mais indicações. Tchau, gente. Fui!